Olá, alunos! Essa é mais uma aula de Geografia, capítulo 4 do caderno 1 de Geografia. Vamos lá? O que nós iremos estudar nesse capítulo 4? Brasil, estrutura geológica e relevo. Vamos conhecer o nosso Brasil, Brasil brasileiro. Isso aí, bora! Bem, nesse capítulo nós iremos estudar o quê? O Brasil e suas paisagens, ação da natureza e ação humana, estruturas geológicas do Brasil e principalmente as formas de relevo brasileiro, tá? Nessa videoaula nós iremos atentar mais ao Brasil e suas paisagens. O Brasil e suas paisagens. Vamos compreender um pouquinho sobre as paisagens do Brasil. Se você pudesse caminhar de um ponto extremo ao outro do Brasil, certamente ficaria surpreso com a variedade de paisagens que encontraria ao longo desse trajeto. Por que será isso? Fôssemos pensar de um canto para o outro. Vamos imaginar você viajando, né? Você está dentro de um carro, de repente, um ônibus, né? Numa rodovia. Consegue parar para pensar a quantidade de paisagens que você vai visualizando desde a saída da sua residência, da sua casa, até o local de origem que você vai, entendeu? Vamos pensar nisso. Nós vamos encontrar várias formações geológicas, né? Morros, planícies, né? Paisagens diversas, ok? Vamos lá. Agora, vamos entender um pouquinho esse conceito de paisagem, ação da natureza e ação humana. O que seria a ação da natureza? Bem, em primeiro lugar, a natureza, ela grita, né? Quando ela está sendo explorada, afetada por alguma coisa. Nós estamos vendo a representação aqui de um morro, certo? Olha o morro aqui, certo? Aqui nós temos algumas ocupações irregulares, conhecidas como comunidade, né? E nós temos aqui erosão, o termo, o que significa erosão, ok? Antes de entrarmos nesse tema, o que significa erosão, vamos compreender o que ocorreu aqui. A chuva, ela sempre vai desgastar o solo, naturalmente. Então, quando chove-se demais, o solo, com certeza, ele vai ser, né, ele vai desgastar. Então, se nós construímos uma casa próxima de um morro e não tem nenhum tipo de vegetação que a proteja, por quê? A vegetação, ela protege o morro, certo? Então, se tivéssemos uma vegetação nessa área que está representada aqui na imagem, não teria ocorrido essa erosão. Primeira coisa. Então, a gente constrói a sua casa ali, pá, quando chove muito, devido à quantidade de chuva, o tempo e tudo aquilo são fatores que vão favorecendo a erosão. Agora vamos entender o que é erosão. Erosão é o desgaste da superfície terrestre pela ação da água corrente, do vento ou de outros agentes, ok? Então isso é natural, é uma ação da natureza. Porém, é claro que com a ação humana, acaba afetando aquele espaço. Tudo bem? Vamos à sequência aqui. Deslizamento de terras em Mariporã. Essa imagem é aqui da região de Mariporã, pertinho da gente, não é? É uma ocupação na encosta representada, uma área de grande risco. Você sabe o que significa uma área de grande risco? Isso aí, é isso mesmo que você falou. É uma área que pode gerar um certo risco para a população. Só que essas comunidades carentes, elas não têm noção, muitas das vezes, quando vão fazer uma ocupação, tá? Uma ocupação nada mais é do que um espaço que não te pertence e você foi até esse espaço e se apropriou dele. É como se fosse assim. Você está no seu quarto, você tem um quarto só para você. Só seu. Aí vem uma pessoa de fora e ocupa esse espaço junto com você. Ele invade seu quarto, fala certo, aqui é meu, tá? Mais ou menos isso. Então, a ocupação é você pegar um espaço de terra, mas isso, claro, pessoal,
ocupar esse espaço, voltando lá, ocupar esse espaço de terra, né, sem ser seu, sem você comprar, sem você pagar por ele, tá? Mas é claro que isso gera problemas, óbvio, estamos vendo na imagem, mas também vem de políticas sociais e um monte de outros fatores que não vem ao caso aqui, que nós estamos, nesse momento, estudando o que é erosão, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho da estrutura geológica do Brasil. Esse aqui é um mapa, né? O Brasil e a estrutura geológica. Então, a representação aqui do mapa, nós já estudamos isso ano passado, todo mundo sabe ler legenda de mapa, sabe os tipos de mapa, tá todo mundo tranquilo, né? Esperem. Agora nós vamos estudar aqui. Um dos fatores responsáveis pelos diferentes aspectos naturais das paisagens brasileiras é a estrutura geológica, ok? Que consiste nos variados tipos de rochas, olha que bacana, e na maneira como estão dispostas no relevo. Então aqui nós temos representação geológica, nós temos dois tipos, né, de rochas, né? Bacias sedimentares estão representadas nessas cores mais claras aqui, ó, ok? Bacias sedimentares, o que significa sedimentares, hein? Sedimentos, gente, de fragmentação mesmo, tá? E escudos cristalinos, que é a representação dessa cor mais escura. Então, são as formações geológicas aqui do Brasil. Vamos lá. Escudos cristalinos, o que eles representam? Representam cerca de 36% do território nacional. Então, a gente pode ver na representação aqui do mapa, através da senhora legenda, que nos orienta a cor, tá bom? São rochas bastante resistentes e rígidas. O que seriam rígidas? Firmes, fortes, não se sedimentam, diferente da bacia sedimentar, ó, viu? Que originam os relevos planáuticos e depressões, podendo apresentar jazidas de minerais. O que é isso? Jazidas de minerais. Isso mesmo, pedras preciosas. Uau! Agora vamos sair numa expedição, vamos procurar pedras preciosas, vamos ficar milionários. Não, gente, calma aí. Não é bem por aí não, viu? Agora vamos entender bacias sedimentares. Elas representam 64% do território brasileiro. Através da Santa Legenda, nós podemos ver que é a parte mais clara do mapa. Ó, aqui. Isso! Tem como origem um longo processo de erosão dos escudos cristalinos. Ou seja, são constituídas por rochas formadas pelo desgaste de outras rochas de diferentes materiais, cujas formas se expressam nas planícies, depressões e planaltos sedimentares. Ou seja, são rochas, são bacias formadas por rochas que sedimentaram-se, elas se desmancharam. É como se fossem assim, quando você come uma bolacha, ela vai cair naquelas farelinhas, né? Como um pão vai cair nos farelinhos, não é? Então, o sedimento seria mais ou menos isso, claro. Vamos ver o pão, né? A bolacha de uma forma meio... Não muito a ver. Mas só para você entender. Então, o desgaste da chuva, do vento, do sol, das mudanças climáticas, essas rochas elas vão se desmanchando. A gente consegue ver isso assim? Não, gente, isso aí são milhares e milhares de anos para se formarem, tá? E continua em processo, isso nunca vai parar, tá bom? A estrutura geológica do Brasil. Aqui nós temos um outro mapa e nós temos aqui uma representação das placas tectônicas e direção dos deslocamentos. Todos esses riscos aqui, ó, em vermelho, são representações das placas tectônicas. Isso mesmo. O nosso globo terrestre, ele é completo por placas tectônicas. Aqui, vamos focar no Brasil. Nós não temos essa parte vermelha aqui, ó, ela representa a placa.
ok? Então, dentro do território aqui, ó, do Brasil, nós não temos nenhuma fissura de placa. Esse nome aqui, ó, placa sul-americana, é o nome da placa. Aqui acima nós temos, no norte, a placa norte-americana. A maioria das fissuras dessas placas, elas estão nos oceanos, né? E elas se movimentam constantemente. Por isso que nós temos a representação dessas setinhas, da movimentação dessas placas. Quando elas se movimentam, o que acontece? Elas estão em constante movimento. Quando se movimentam muito, acontece o quê? No caso do mar, aqui no mar, um maremoto, uma agitação da água. No caso de um continente, um terremoto ou algum abalo, né? Isso daqui é importantíssimo para que nós possamos entender a estrutura geológica, porque essas movimentações dessas placas também vão gerar as planícies, os planaltos, os vales, a estrutura geológica do nosso país, do nosso planeta, tá bom? Bem, vamos entender agora as principais formas do relevo brasileiro. Relevo, conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Influencia na distribuição da vegetação, no clima, nos cursos dos rios, na agricultura, na construção de moradias e na distribuição da população e etc. Então, o relevo, ele depende de vários fatores. Ele depende da posição da placa tectônica, do movimento da placa tectônica, ele depende do clima, ele depende do rio, ele depende da agricultura, ele depende da construção de moradias. Por exemplo, vamos usar um exemplo típico que a gente vê o dia todo. Quando você está andando de carro aí perto da sua rua, da sua casa, você consegue perceber uma área plana ou tem algumas subidas, descidas, assim, né? E essas subidas e descidas que vocês observam, principalmente nas avenidas, nas ruas, elas têm representação do relevo. Só que quando construímos uma cidade, é óbvio, né, que houveram várias alterações desse relevo. Mas quando a gente está lá, passeando de carro, tô indo para outra cidade, estou bem numa rodovia, aí eu olho a paisagem. Se você nunca fez isso, você vai fazer a partir de agora. E vai olhar um monte de formação, parece um monte de desenho, um monte de morrinho, aquela vegetação, né? A gente pode observar. Ali são as formas do relevo, a representação dessas formas do relevo, ok? Bem, pessoal, essa é mais uma aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Continue estudando o conteúdo. Força na peruca que a gente está agora no finalzinho do bimestre, hein? Falou? Beijão!